Bom, isso aqui é continuidade de transferência de calor por condução, tá? Em uma dimensão, ok? Agora a gente vai estudar transferência de calor em aletas. Alguns chamam de transferência de calor em superfícies estendidas, tá? Então aqui nós temos aí algumas aletas, né? Cujo objetivo é dissipar o calor, tá bom? Então aqui nós temos aletas anulares, tá? Aqui nós temos aletas todos aqui de superfícies de radiadores, tá? Isso aqui. Há outros tipos de aleta aqui, aletas retangulares, tá? Aqui está nesse sentido, aqui já está em outro sentido, aqui está na direção radial, tá? Então nós temos aí alguns tipos de aletas, tá? Escoamento do gás, aletas, aqui são essas placas, aletas no motor, ok? De motocicleta, tá? É muito comum ver aletas nos motores de motocicleta, bom? Bom, já que é uma superfície estendida, então nós temos aqui uma superfície da base, essa aqui é uma superfície da base, essa quadrada aqui, geralmente está numa temperatura de base, tá? E aqui nós temos essa superfície estendida, tá? E o que acontece? Ocorre uma transferência de calor por condução ao longo dentro dessa superfície estendida, tá? Como esse meio está uma outra temperatura, né, do meio, temperatura do meio, está menor que a temperatura da base, enquanto vai tendo condução do lado de dentro, aqui na superfície ocorre transferência de calor por convecção, ok? E aí nós temos o balanço de energia, tá? Nós só vamos ter a energia que entra igual a energia que sai, tá? Consequentemente, não tem geração de energia, é regime permanente, então isso aí a gente vai considerar o caso, quer dizer, vai considerar o caso de regime permanente que não tem variação de energia acumulada com o tempo, tá? Então, ó, a energia que entra é o QX e a que sai é o QX mais ΔX mais o ΔQ de convecção. Vou voltar aqui na figura, tá, ó, esse aqui é o nosso volume de controle, né, esse ΔV aqui, tá, todo ele, que é o ΔS vezes o ΔX, tá? Esse QX é o que entra, esse QX mais ΔX está saindo e o ΔQ de convecção também está saindo, tá bom? Esse QX mais ΔX, ele também é o QX mais a derivada de QX em relação a DX, vezes o ΔX, tá bom? QX é a transferência de calor por condução na posição X, tá? Essa área é a área perpendicular ao escoamento, é a área transversal daquela superfície estendida, da aleta, tá? E aqui o QX X mais ΔX, tá? Que é menos KA, ΔT, ΔX, X mais ΔX. Mas se nós pegarmos essa equação aqui, tá? Substituirmos aqui, e o Q de convecção substituir aqui, só um detalhe, tá? Esse diferencial de convecção é o coeficiente convectivo vezes o diferencial de área superficial. Esse AS é a área superficial. Vezes a temperatura da aleta, né, na superfície, menos o T infinito. Nós vamos usar essas expressões nessa expressão aqui do balanço de energia, tá bom? Da equação, né, que é uma equação de conservação de energia. Substituindo e resolvendo, tal, cai nessa equação aqui. Uma equação diferencial. Tá? E aí a gente desenvolve esse termo aqui, tá? A gente deriva, põe a área de fora, deriva o dt dx, que é esse termo aqui, ficaria a área aqui multiplicando, tá? Já eu comento. Depois, vezes a derivada da área em relação a x, dt dx, tá? Como tem a área em cima, divide tudo pela área. Então aqui fica sem nada, aqui fica 1 sobre a área, tá? E aqui fica também sobre a área, porque está dividindo a área. Então, cuidado para não confundir. Essa área A somente a área transversal e essa aqui é a área superficial.
ok? Então, ó, se a seção é uniforme, a área não vai variar com x, a área superficial é o perímetro vezes x, a derivada da área superficial em relação a x, tá? É o próprio perímetro, bom? E aí, substituindo esses valores, claro, pegando esse aqui, a derivada de área em relação a x, que é zero, esse termo aqui vai sumir, tá? Vai ficar o primeiro termo, e vai ficar todo esse termo aqui, ó, só que aqui vai ser HC, de área de, essa derivada vai substituir pelo perímetro, tá? E a condutividade térmica da letra vezes a área transversal da letra. E aí nós vamos fazer θ igual a T menos T infinito, tá? Vamos substituir essa variável aqui. Tá? E aí fica uma equação diferencial de segunda ordem, tá? Em que esse M são essas características aqui, tá? Então, essa equação diferencial, tá? Ela tem uma solução que é dessa forma aqui, tá? O θ é igual a uma constante C1 vezes E elevado a mx mais C2 vezes E elevado a menos mx, beleza? Bom, e aí é só substituir as condições de contorno. Vamos ver aqui, ó, duas aletas, tá? Aletas de seção uniforme, uma aleta retangular, tá? Temperatura na base, coeficiente convectivo com temperatura do fluido, tá? Comprimento L, tá? É espessura, altura T ou espessura T, largura W, tá? O X começa aqui na base e vem até aqui, o X varia de 0 a L, tá? Então o perímetro é 2W, tá? Ó, tá aqui em cima e embaixo, mais 2T. Né? Quando a largura é muito maior que a espessura, quando essa largura é muito maior que a espessura, a gente pode desprezar essa espessura e falar que o perímetro é 2W, tá bom? E a área é W vezes T, ok? A área da seção transversal, tá? Se for a área superficial, é essa área de cima, mais a área de baixo, mais as duas áreas laterais, beleza? Uma outra aleta de seção uniforme é a letra cilíndrica, tá? Tem um diâmetro D, comprimento L, temperatura na base, o coeficiente convectivo e a temperatura infinita. O perímetro é π vezes D, tá? E a área é πd ao quadrado sobre 4. Bom, daquela equação, okay, nós temos 4 situações de contorno. Convecção em x igual a L, tá? Lá na ponta vai ter que continuar tendo transferência de calor no final dela. Uma condição adiabática em x igual a L, tá? Não tem transferência de calor, como se ela não, assim, ou a transferência de calor é muito baixa, é desprezível em relação à transferência de calor que ocorre ao longo da letra. Nós podemos especificar uma temperatura em x igual a L, tá? E podemos ter um comprimento muito longo, infinito, tá? Mas vocês vão ver que esse comprimento muito longo, infinito, na verdade ele é finito, tá? E aí a gente vai fazer a mudança de variável de T para θ. Então, ó, a temperatura na base vai ser θB, a temperatura na base menos a temperatura da corrente livre. E a temperatura, a θ, que é uma temperatura em uma posição qualquer, é T menos T infinito. Bom? Se nós resolvermos aquela equação diferencial com as condições de contorno, com convecção em x igual a L, que é essa aqui, ó, HC vezes θL é igual a menos K dt dx, né? Em x igual a L, a convecção é igual à condução que ocorre lá na ponta, condução de calor. Tá? A distribuição de temperatura é essa equação toda aqui. Tá? Dá um pouquinho de trabalho na hora de calcular, se for fazer na mão. Bom? E lembrando que isso aqui é cosseno hiperbólico, tá? De m vezes L menos x. Tá? O parâmetro m é fácil de calcular, nós temos aí, tá? K é a condutividade térmica do material da aleta. Então, aqui é o termo de cosseno hiperbólico, esse outro aqui é seno hiperbólico. Embaixo é cosseno hiperbólico mais uma constante aqui vezes o seno hiperbólico. Tá? A taxa de transferência de calor é dada por essa fórmula, tá?
que é a derivada dessa temperatura aqui em relação a X. Tá? Então, está nessa equação aqui. Tá? Esse M aqui é um fator constante também, que eu acho que tem mais para frente nos slides, se não me falha a memória. Bom? Então, o que vocês vão fazer? Não precisa ficar... Cadê a equação? Tá aqui. Não precisa pegar essa equação, substituir as equações de contorno, condições de contorno, e ficar calculando o perfil de temperatura, taxa de transferência de calor. Tá? A gente vai simplesmente aplicar essas equações quando for necessário. Bom, então é bem simples assim. Tá? Dá um pouco de trabalho, tem que tomar cuidado mesmo para não errar. Tá? Bom, a segunda condição é ela ser adiabática em x igual a L. Lá na ponta, supõe-se que não haja transferência de calor. Tá? Aí a distribuição de temperatura fica mais simples. Tá bom? Fica essa só cosseno hiperbólico de M, que multiplica L menos X, sobre o cosseno hiperbólico de ML. E a taxa de transferência de calor fica M vezes tangente hiperbólica de ML. Tá? Cuidado aí nas calculadoras, na hora de calcular esses cossenos, seno hiperbólico aí. Tá? O seno hiperbólico, o seno hiperbólico, tangente hiperbólico, são funções exponenciais, tá bom? Se vocês não souberem como é cálculo, vocês dão um toque, a gente faz aí um exercício, pelo menos para ver se vocês estão sabendo calcular cosseno hiperbólico com um valor. Bom, e a quarta condição é a temperatura especificada em x igual a L. Tá? Então, a condição de contorno em x igual a L, a gente supõe que seja um θL, tá? Que é igual a TL menos T infinito. θL é igual a TL menos T infinito. A distribuição de temperatura é dada por essa fórmula aqui. Tá? E a taxa de transferência de calor é dada por essa fórmula aqui. Okay? Resolver essas equações diferenciais, chegar nesse resultado aqui, dá bastante trabalhoso. Tá? Existe essa também, comprimento muito longo, infinito. Tá? Quando a temperatura lá no final da letra é igual à temperatura da corrente livre, por isso que está aqui θL igual a zero. É como se a temperatura fosse a temperatura do T infinito, tá bom? E a distribuição de temperatura, essa é a mais simples de todas, tá? E a taxa de transferência de calor é Q igual a M, ok? Bom, então nós temos aqui, ó, todas as variáveis, as constantes, θ, T menos T infinito, θB é a temperatura quando x igual a zero, que é o TB menos T infinito, o m ao quadrado, HC vezes o perímetro dividido pela condutividade térmica do material da letra, vezes a área da seção transversal, e m é θB vezes raiz quadrada de coeficiente convectivo, vezes perímetro, esse P é maiúsculo, tá? Esqueci de colocar aqui, vezes perímetro, vezes a condutividade da letra, vezes a área da seção transversal. Então, ó, qual é a condição para que a condição de comprimento infinito? Quando a taxa de transferência de calor para o caso de adiabático, transferência de calor, né, quando na ponta é a condição adiabática, sobre a taxa de transferência de calor, quando L tende a infinito, tem que ser maior que 0,099. Tá? Então, a condição de comprimento infinito, a gente vai achar o valor de L quando ML for igual a 2,6467. Tá bom? Tá? Então, tem que aplicar essa condição aqui para poder achar o valor de L para a condição infinita. Tá? Ele tem que ser pelo menos 0,99. Bom, desempenho das aletas. O objetivo, como já foi falado, é aumentar a transferência de calor. Tá? Quando se aumenta o tamanho da aleta, também aumenta, além de poder aumentar a transferência de calor, aumenta a resistência à transferência de calor. Tá?
não existe garantia de que a taxa de transferência de calor será aumentada com o uso de aletas. Então, por isso que tem que fazer um estudo para saber se vai compensar ou não. Então, ó, o que o pessoal diz, né? Vamos adotar um parâmetro que é chamado de efetividade da aleta. Tá? É a razão entre a taxa de transferência de calor com aleta e a taxa de transferência de calor sem aleta. Tá? Que cai nesse termo aqui, ó, condutividade térmica vezes o perímetro dividido pelo coeficiente convectivo e dividido pela área da seção transversal. Tá? Então, quando que se compensa usar aleta? Né? Quando alguns dizem, né, alguns autores, quando a efetividade da aleta for pelo menos igual a 2. Outros estudos dizem quando ela for pelo menos igual a 4. Bom, para ser mais conservador, né, a gente usa esse termo, esse parâmetro 4 aqui. Ok? Bom, resistência térmica da aleta. Tá? É aquela mesma ideia de resistência térmica condutiva ou resistência térmica convectiva, só que agora que é da aleta. Então, o que é? É a diferença de temperatura da base do meio, tá? Sobre a taxa de transferência de calor na aleta. Tá? Basicamente essa é a ideia. Bom, então aí vamos definir um outro termo chamado de eficiência da aleta eta. Tá? Então, ó, é a razão entre a taxa de transferência de calor na aleta, esse QA, sobre a taxa de transferência de calor na aleta máxima. E quando que ela vai ser máxima? Quando toda a superfície da aleta, a superfície lateral, estiver na temperatura da base. Tá? E poderia ser calculado por condução ou convecção. Então é mais fácil calcular por convecção. Esse Q máximo é o coeficiente convectivo, vezes a área superficial da aleta, vezes a temperatura da base, menos a temperatura da corrente livre, que é dado por esse θB. Tá? E esse QA é o que foi calculado, é o que está descrito. Vou voltar um pouco os slides. Deixa eu ver. É o que está descrito. Vamos ver onde que eles estão. Eles estão aqui. Ó. São essas aqui. Ó. Os itens 3. Esse caso com convecção. Esse caso aqui com adiabática. Esse caso aqui com temperatura especificada. E essa aqui com comprimento infinito. Então, esse é o valor, é aquele QA lá embaixo, tá? É esse aqui, ó, o do numerador, tá? Bom, eficiência de uma aleta adiabática. Tá? No caso da aleta ter extremidade adiabática, tá? Exceção transversal uniforme, a eficiência da aleta é dada por essa forma, que é essa forma aqui, o tangente hiperbólico de ml sobre ml. Muito bem. Tá? Essa é uma fórmula simples de calcular, porque o valor m é um valor fixo e o valor L também é um valor geralmente dado no problema. Bom, e aí, ó, eficiência de uma eficiência de uma aleta real, né, onde ocorre convecção. Tá? Bom, o que a gente vai fazer? Tá? A gente vai pegar, tanto para a aleta retangular como para a aleta cilíndrica, ao invés de usar o valor de L, nós vamos usar o L corrigido. Tá? Então, para uma aleta retangular, vai ser o comprimento L mais T dividido por 2, a espessura, né, a altura lá da aleta dividido por 2. E quando for uma aleta cilíndrica, a gente vai pegar o comprimento da aleta mais o diâmetro dividido por 4. Tá? Qual é o sentido disso, né, de fazer essa correção? Tá? É que quando a aleta adiabática e a gente vai usar para um caso real, tá? O caso real
tem um pouquinho mais de ar que está trocando calor, porque a diabática não, ali no final não troca calor, tá? Então, é uma maneira de compensar esse aumento de ar. Então, a gente, ao invés de usar uma equação para o caso real, a gente usa a equação da aleta adiabática, mas com comprimento corrigido, tá? Isso só para o cálculo da eficiência térmica. Tá? Bom, então, ó, a gente aproxima, tá? O calor numa aleta vai ser aproximada por essa fórmula aqui, M vezes LC, e a eficiência correspondente da aleta vai ser a tangente hiperbólica de M vezes LC sobre M vezes LC, tá? Então, tá? Com exceção da aleta diabática que usa o próprio L dela, tá? Mas nas outras onde ocorre convecção, a gente vai usar esse comprimento corrigido, beleza? Tá? Então, da diabática usa o L, das outras usa o LC. Tá? Então, ó, aqui nós temos os erros associados a essa aproximação são desprezíveis se coeficiente convectivo vezes a espessura dividido por K ou coeficiente convectivo vezes o diâmetro dividido por 2K é menor que 0,0625, beleza? Tá? Então, a gente pode fazer essas aproximações aí que não tem problema. Bom, se a espessura de uma aleta, foi o que eu comentei, né, é muito maior que sua espessura, W muito maior que T, use o perímetro igual a 2W. Tá? E aí, essa fórmula aqui, fica isso aqui, tá? E aí a gente multiplica o numerador e o denominador da última equação por LC elevado a meio, e aí a gente vai incluir a área corrigida do perfil AP, que é igual a LC vezes T, tá? O comprimento corrigido vezes a espessura, tá? E aí a gente tem esse novo parâmetro aqui, ok? Então, ó, a eficiência de uma aleta retangular com convecção na extremidade pode ser representada por uma função disso aqui, de todo esse parâmetro aqui. É o que acontece aqui nesses gráficos, ó, a eficiência de aletas retangular, triangular e parabólica, tá? Percebam que a aleta retangular, ó, aqui, ó, o comprimento é L, e o comprimento corrigido é L mais T sobre 2. E a área, tá, é LC, tá, que é o comprimento, vezes a espessura, né, vezes a espessura T, que é essa altura aí, T, tá bom? Esse aqui é uma aleta parabólica, e essa aqui é uma triangular, tá? Perceba que o LC é igual a L nesse caso, porque aqui nós temos uma ponta, tá? Então, essa eficiência, ela, de um modo geral, ela cai conforme vai aumentando esse comprimento aqui modificado aí dessa letra, ok? Então, ó, de um modo geral, a aleta retangular tem uma eficiência um pouquinho menor que essas aletas de seção não uniforme, tá? E aqui, ó, nós estamos falando de eficiência de aletas anulares com perfil retangular, tá? Então, nós temos aí, de acordo com esse raio 2C, tá? Que é o raio 2 corrigido, que é o raio de fora, né? O raio externo aí, sobre o raio interno, né? Mas do lado de fora do raio da base, tá? Então, nós temos essa eficiência também que cai com esse parâmetro aqui, ok?